tutorial da lista 2, iremos trabalhar inicialmente com dois descritores, descritor 23 e descritor 26, onde o primeiro é identificar frações equivalentes e o segundo resolver problemas com números racionais que envolvam as operações adição e subtração. Gabarito aí da primeira questão, temos uma questão aí retirada do blog do professor Warley, que diz o seguinte: 4 alunos estão lendo um livro de 279 páginas que a professora de literatura solicitou. Maria leu, então tá aí a definição de cada um, 3/4, Carla leu 9/12, Patrícia leu 9/13 e Pedro leu 5/7. Os alunos que leram a mesma quantidade de páginas até o momento são. Então, a questão está solicitando aí do estudante que ele determine aí quais desses alunos conseguiram ler a mesma quantidade de páginas, dessas páginas aí desse livro, de acordo com as frações que foi fornecida aí, que foi dada para a leitura de cada um. É importante entender que quando eu estou falando mesma quantidade e estou comparando frações, estou falando de equivalência. Então, é importante trazer esse conceito, é importante retomar isso aí com o nosso estudante. Então, quando eu falo de equivalência, estou falando ali de ter o mesmo valor com a representação diferente, que é o que nós vamos ver agora. Uma das formas que o aluno poderia identificar a equivalência existente entre essas frações seria dividindo-as. Por exemplo, se o aluno vai lá e divide 3 por 4, ele vai encontrar aí a primeira fração valendo 0,75 ou 75%, fazendo já essas transformações. Se ele divide 9/12, ele encontra também 0,75. Se o aluno divide o valor aí de 9 dividido por 13avos, ele chega à resposta de 0,69 aproximadamente. Ao dividir 5/7 ou 5/7, ele vai encontrar aí o valor de 0,71. Então, observe, como a gente falou inicialmente, a equivalência tem a ver com a representação diferente, mas que tenha o mesmo significado numérico, que represente o mesmo valor. Então, analisando, observando esses resultados obtidos, nós percebemos que a fração equivalente à leitura de Maria e de Carla são frações equivalentes, já que elas tiveram aí o mesmo resultado da divisão. Portanto, para essa questão, a alternativa correta, letra A. O aluno que marcasse aí a letra A estaria correto. Questão de número 2, da lista de número 2. Estamos trabalhando aí nessas primeiras questões, dois descritores, no caso o descritor de número 23 e descritor de número 26, mais uma questãozinha aí relacionada a frações. Observe o que é que nos diz a questão. 3 irmãos recebem mesadas iguais. Então, a primeira informação que o aluno receberá é essa. Pedro guarda 1/4 da sua mesada. Antônio guarda 5/20 da sua mesada. E Maria guarda 3/12 de sua mesada. A pergunta é a seguinte: assinale a alternativa correta. E aí o aluno terá algumas afirmações que ele terá que distinguir aí, defini-las como verdadeira ou falsa. A questão pede a correta, né? Então, marcará aí a questão verdadeira. Um dos dilemas, dos problemas que podem aparecer é o aluno se questionar, né? Como vou descobrir quanto é que eles estão guardando se eu não sei o valor da mesada? É aí que está a chave da questão. A questão não pede o valor numérico de quanto cada irmão está guardando. Também não quer saber o valor da mesada. Então, mais uma vez, temos aí uma questão de comparações de frações. Observe nas alternativas, diz assim: Antônio guarda mais dinheiro que Pedro. Aí, na outra situação, diz: Antônio guarda mais dinheiro que Maria. Então, ele quer saber quem guarda mais, quem guarda menos, quem maior e quem menor. Essa definição de maior e menor, mais uma vez, o aluno poderá definir isso utilizando aí a equivalência aí das frações, vendo se alguma delas são equivalentes ou não. Uma das formas do aluno descobrir isso é dividindo. Se ele divide aí, lembrando que toda fração, uma divisão, uma razão, então se ele dividir 1 por 4, ele vai achar o valor aí de 0,25. Se ele divide
5 por 20 avos, ele também encontrará esse valor de 0,25. Se ele divide 3 dozeavos, também 0,25. Então, o que é que o aluno pode concluir? Que todos guardam a mesma quantidade de mesada. Observe que ele consegue responder essa questão, o aluno conseguirá chegar ao resultado sem necessariamente saber o valor da mesada. Analisando as afirmativas, encontramos que a alternativa correta se encontra aí na letra D. Pedro, Antônio e Maria guardaram igual quantidade de dinheiro. Então, moleza aí, facinho, dá para resolver. É isso aí, pessoal. Lista 2, questão 3, dando continuidade aí à nossa resolução da lista. Estamos utilizando no início dessa lista os descritores de número 23 e 26, apenas para situar você, professor. A questão 3 nos diz o seguinte: 24 atletas estão participando de um campeonato de atletismo nas seguintes modalidades. Então, temos aí corrida de 100 metros, corrida com obstáculos e salto em altura. Cada atleta participa de apenas uma modalidade. Então, temos aí 5 oitavos deles estão na corrida de 100 metros, 2 oitavos estão na corrida de obstáculos. E aí a pergunta é a seguinte, né? Da modalidade salto em altura participam. Então, quer saber aí quantos desses atletas, desses 24 atletas, estão participando dessa modalidade aí do salto em altura. Então, inicialmente, o aluno poderá resolver essa questão considerando aí a parte todo, a ideia de fração. Lembrando que a parte de baixo, o nosso denominador, ele seria o todo. Então, esse 8 estaria representando uma representação aí de 24. É como se tivéssemos dividido 24 em 8 partes iguais, obtendo aí 3. Ou seja, cada parte deste todo vale 3. Como a primeira fração de 5 oitavos está relacionada à corrida de 100 metros, se eu tenho 5 partes de um todo e cada parte vale 3, a gente pode multiplicar. O aluno poderia fazer o seguinte: 5 vezes 3, 15. Então, ele já identificaria ali que desses 24 atletas, 15 deles estão nessa corrida de 100 metros. Temos aí outra fração, né? Que é a 2 oitavos, mesma ideia, cada parte vale 3. Então, multiplica 2 vezes 8, mais uma vez, e aí ele encontra o valor, vezes 3. E aí ele encontra o valor de 6. Ou seja, 6 atletas estão aí nessa corrida de obstáculos. Se o aluno parar para observar direitinho, as partes elas são divididas, mas no final a soma ela tem que gerar o todo novamente. Se a gente soma 5 mais 2, a gente obtém aí uma fração de 7 oitavos. Ou seja, está faltando aí uma parte para que finalize aí essas 8 partes desse inteiro que foi dividido em 8 partes iguais. Lembrando que cada parte vale 3, são 3 atletas, então tá faltando aí para a gente completar, ó, esse 8 de 8, tá faltando um oitavo. Portanto, o aluno poderá aí lembrar, né, que cada uma parte é 3, então a quantidade de atletas que estão aí participando da modalidade salto em altura são 3 atletas. Só marcar aí letra A e está tudo correto. Lista número 2, questão de número 4, descritores 23 e 26, dando continuidade à sequência de questões que estamos tratando aí com esses descritores. Questão do número 4 diz o seguinte: Bianca, André e Carlos resolveram almoçar na pizzaria. Solicitaram pizza de mussarela e resolveram dividir as fatias da seguinte maneira: Bianca ficou com 1/5 da pizza, André com 1/3 e a fatia restante ficou com Carlos. A pergunta é: a fração da fatia que coube a Carlos foi de... Então, para essa questão, o aluno precisaria dizer aí qual a fração que representaria a quantidade de pizza que foi para o nosso amigo aí, Carlos. Uma das formas do aluno resolver essa questão, inicialmente ele iria perceber que as duas frações elas estão com denominadores diferentes. Então, não dá para a gente fazer uma operação, fazer uma adição, por exemplo, quando os denominadores são diferentes. Então, o primeiro passo é igualar esses denominadores. E uma das formas de igualar esse denominador é definindo ali o seu mínimo múltiplo comum.
tirando o famoso MMC entre 5 e 3. Ao fazer isso, o aluno não chegaria ao resultado de 15. Então, perceberia aí que o MMC desses dois valores daria 15. Fazendo o cálculo, né? 15 dividido por 5, que daria 3, vezes o valor de cima, 3 vezes 1 dá 3. Então, a primeira fração aí, referente à Bianca, que está 1/5, ao fazer o cálculo com o MMC, o aluno chegaria a 3/15. Depois, ele faria o mesmo processo para a quantidade, a fração que representa a quantidade de pizza referente a André, que é 1/3. Então, dividiria aí, ó, 15 para 3 dá 5. Então, 5 vezes 1, 5. E embaixo, denominador comum, né? Que nós já definimos aí que é 15. Então, observe, agora que temos denominadores iguais, o aluno poderia sim fazer a adição dessas duas parcelas, dessas duas frações. Então, somando os numeradores, 5 mais 3 vai dar 8 e o denominador vai ser 15. Observe, ao chegar nesse resultado, o aluno poderia pensar que o resultado estaria aí marcado na letra A, sendo que ainda não foi concluído. Essa soma ela está referente à quantidade de pizza que coube a Bianca e a André, 8/15. Já que 8 é uma parcela de um total de 15, então de 8 para completar 15, o aluno ia perceber, né, que faltava 7, ou seja, 7 sobre 15 avos. A alternativa correta, ele ia observar aí, né, nas alternativas, a que se encaixa ao resultado encontrado é a letra B. É uma questão aí que exigiria um pouco mais do nosso aluno, uma lembrança aí de MMC, de operações com frações, e é isso justamente que esse descritor ele tenta abordar. Então é uma questão muito bem elaborada para atender essa demanda. Questão de número 5, lista 2. Continuando aí desde o início dessa lista até o presente momento, trabalhando com os descritores de número 23 e 26, que tratam aí dessa parte de ângulo, de frações. Então vejam só, nessa questão nós temos o seguinte problema. Os 4 empregados da loja de doces, a Bia, a Celeste, a Dália e o Ernesto, arrumaram todos os chocolates nas prateleiras. O gráfico refere-se à porção de chocolates que cada um arrumou. Então, o aluno tem esse recurso visual aí, mais uma vez, onde ele pode identificar essa fração aí correspondente à pergunta. A pergunta é a seguinte: que fração de chocolates arrumou a Bia? Então, o aluno tem que identificar aí qual fração representa aí a arrumação que foi feita por Bia. Nessa questão, o aluno vai ver que as frações elas também estão com denominadores diferentes, tá? Tudo mudado aí, mas só olhando a parte cinza referente a Bia, ele já percebe, aí ele retoma aquele conceito de ângulo de 90 graus, então percebe-se aí que há um ângulo de 90 graus. Eu sei que para eu ter um ângulo de 90 graus no círculo, a gente precisa aí traçar dois diâmetros, um cruzando o outro, formando aí, passando, cortando perpendicularmente, formando um ângulo de 90 graus. E é preciso que o aluno tenha essa retomada desse conceito, para que ele venha identificar essa fração com mais facilidade. Então, percebendo esse ângulo de 90, ele logo vai lembrar que esse círculo foi dividido em 4 partes iguais, sendo que apenas uma dessas partes é correspondente à Bia. Ou seja, Bia arrumou aí dessa quantidade de chocolate uma parte de 4 ou 1/4. E o aluno verá aí que a letra B corresponde muito bem à resposta aí dessa questão. Lista 2, questão de número 6, trabalhando ainda com a parte de frações, é apresentado o seguinte problema para o aluno. Para quantos dias dá 6 litros de leite se consumimos 2/3 de 1 litro por dia? Inicialmente, para resolver essa questão, o aluno tem que lembrar aí da relação parte-todo, existente em uma fração. Observe, note que esse 2/3 é referente aí a 1 litro. Então, quer dizer que a cada 1 litro ele foi dividido em 3 partes iguais. E dessas 3 partes foi retirado 2. Então, já dá para compreender aí que cada litro de leite desse está dividido em 3 partes. Lembrando que temos 6 litros de leite. Se a gente fizer uma soma rápida de todas as partes, chegamos aí em 18. Então, temos um total aí de 18 partes no total.
A pergunta é a seguinte: para quantos dias dá esses 6 litros? Observe que a cada dia vai ser consumido 2 partes dessas 3 partes que foram divididas. Então, cada dia 2 partes, cada dia 2 partes. Se a gente pega esse 18 encontradas, 18 partes no total, e divide por 2, chegamos ao resultado de 9. O que quer dizer que esses 6 litros de leite eles serão consumidos em 6 dias, 9 dias. Então, o aluno poderá fazer aí esse cálculo e determinar aí que em 9 dias será o consumo desses 6 litros de leite.